Alô, galera da Johnson, pessoal do terceiro ano. Esse vídeo é para vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa parte da matéria referente à geometria analítica, né? E nós vamos nessa aula falar sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Então, pessoal, em aulas passadas nós vimos que para se calcular a área de um triângulo através da geometria analítica, a gente utilizava essa formulazinha aqui. A área do triângulo é a metade do módulo do determinante D, onde o módulo do determinante D seria o módulo de x de A, y de A, 1, x de B, y de B, 1, x de C, y de C, 1. Através desse determinante, né, pegando o módulo dele e multiplicando por meio, a gente conseguia encontrar a área de um triângulo de vértices A, B e C, tá? Onde x de A, y de A, x de B, y de C, de B e x de C, y de C seriam as coordenadas dos pontos A, B e C, ok? Pois bem, se eu pegar, vamos imaginar que eu pego esse triângulo ABC e comece a achatar o triângulo, ou seja, eu vou aproximar o ponto A do segmento BC, tá? Então imagina que eu tenho essa reta BC e vou aproximando o vértice A dessa reta. Observem que do desenho de cima para o desenho de baixo, a área do triângulo diminuiu, né? A área do triângulo de cima é maior do que a área do triângulo de baixo. E conforme eu vá aproximando este ponto A da reta BC, até o ponto em que o A pertence à reta BC, o triângulo vai desaparecer. Ou seja, não vai existir triângulo. Não existindo triângulo, não existe área desse triângulo. Se não existe área desse triângulo, a área então passa a ser zero. Tá certo? Então, zero vai ser a metade do módulo de D. Zero é igual a metade do módulo de D. E para que a metade do módulo de D dê zero, é necessário que o D seja zero. Não é? Só é possível essa conta se D for igual a zero. Então, se o módulo de D for igual a zero. Módulo de D igual a zero acontece quando D é igual a zero. Tá certo? Então, qual é a condição de alinhamento de 3 pontos? É que o determinante, esse determinantezinho aqui, o determinante D, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, 1, esse determinante tem que ser zero se os pontos são colineares, se os pontos pertencem à mesma reta, que é essa situação aqui, situação de pontos alinhados. Ok, pessoal? Vamos agora aplicar no exercício essa teoria. Bom, pessoal, então vamos fazer uma aplicação da teoria que a gente acabou de aprender. Eu quero verificar se os pontos A, B e C, indicados aqui, são colineares ou não, ou seja, se eles estão no mesmo segmento de reta, né? Se eles fazem parte da mesma reta. Se fizerem, eles são colineares, eles são alinhados. Agora, qual é a condição de alinhamento? Que o determinante, né, que esse determinantezinho aqui, x de A, y de A, 1, x de B, y de B, 1, x de C, y de C, 1, tenha que ser zero. Porque se acontecer isso, se o determinante for zero, a área desse triângulo será zero, né? E se o triângulo tem área zero, é porque não existe triângulo, tá? E se não existe triângulo, os 3 pontos são alinhados. Então vamos colocar aqui os nossos vértices dentro do determinante. Eu tenho aqui o ponto 2, 3, então aqui eu tenho x de A, y de A. 2 menos 4, x de B, y de B. E 2 e menos 1, x de C, y de C. E aqui eu completo com 1, 1 e 1.
E agora vamos resolver esse determinante e ver se ele vai dar zero ou se ele vai dar diferente de zero. Dando zero, os pontos são alinhados. Dando diferente de zero, os pontos formam um triângulo, vai ter área e, portanto, os pontos não são colineares, não são alinhados. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o meu determinante, vou repetir a primeira coluna, 2, 2, 2, e a segunda coluna, 3, menos 4 e menos 1. E vamos agora traçar as diagonais no sentido da diagonal principal. Então vamos ter aqui 2 vezes menos 4 vezes 1. Portanto, aqui vai dar menos 8. Na segunda diagonal nós vamos ter 3 vezes 1 vezes 2, que vai dar mais 6. E na terceira diagonal, você vai até a terceira diagonal, tá? Sempre pegando 3 números, tá? 1 vezes 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Sempre, pessoal, vocês peguem 3 números na diagonal, tá? Desprezem as diagonais que só pegam um número, ou 2 números, tá? Um número ou 2 números. Então agora vamos pegar aqui no sentido da diagonal secundária. Lembrando que nesse sentido, ao final da continha vocês vão ter que inverter o sinal, porque sempre no sentido da diagonal secundária, no final a gente faz a troca do sinal, né? Após o produto. Então aqui nós temos 1 vezes menos 4, que dá menos 4, e menos 4 vezes 2 dá menos 8. Só que aqui nós vamos colocar mais 8, já trocando o sinal, né? Tá certo? 1 vezes menos 4 deu menos 4, vezes 2 deu menos 8, mas você troca o sinal, ele fica mais 8. E agora, ó, na segunda diagonal aqui eu tenho 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2. Porém, troca o sinal, nós vamos ter aqui mais 2. E na última diagonal, pegando 3 números, nós temos 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar mais 6, mas eu tenho que trocar o sinal, portanto fica menos 6. Pessoal, então esse determinante aqui, que eu vou chamar de determinante D, não é? Esse determinante aqui. Então D vai ser igual a 8 mais 2 mais 6. 8 mais 2 mais 6. E números negativos aqui, nós temos menos 8, menos 2 e menos 6. Ó. Menos 8, menos 2 e menos 6. Se vocês observarem aqui, nós temos exatamente os opostos. Ó. 8, menos 8. 2, menos 2. 6, menos 6. Portanto, esse determinantezinho aqui é 0. Né? Então, o determinante D é igual a 0. Portanto, os pontos são colineares. Caso não desse 0, lembrando, né? Nós teríamos uma área de triângulo e, portanto, existiria o triângulo e esses pontos não seriam colineares. Mas no nosso caso deu colineares porque o determinante deu 0.